JHSF, excelência em alta renda, reconhecida internacionalmente. Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Café com o Investidor, o programa do Neofeed que entrevista os principais investidores do Brasil. E este é um programa especial. O Café com o Investidor está chegando ao seu 100º episódio. E lá atrás, 5 anos atrás, quem teve a coragem, e eu brinco com ele, foi a minha cobaia e topou gravar o primeiro Café com o Investidor, foi Rodrigo Borges, sócio da Domo VC. E ele está aqui com a gente para contar o que aconteceu de 2019 até 2024. Rodrigo, prazer recebê-lo aqui de novo no Café com o Investidor. Perfeito, prazer enorme e obrigado novamente pelo convite. Acho que é muito interessante o que você abriu aqui para o Venture Capital, né? Contar as histórias. A gente vê muita notícia, tem um glamour, mas o que realmente acontece por trás do Venture Capital é importante. E você fala que é cobaia, mas vou retomar uma história de 1999. Poxa, ele vai me entrevistar aqui em vez de eu entrevistá-lo. Mas vai lá, conta a história. A história de 99, quando a gente lançou o Buscapé, a gente, universitário, não entendia nada de divulgação, press release, primeira vez que a gente tinha ouvido falar, você e a Silvia, no IDGenal, convidam a gente para ser entrevistado. Então, assim, a hora que você chamou para o primeiro, falei, com certeza, o relacionamento aqui é já de décadas, né? Juntos, e acho que o trabalho que você tem feito na Neofeed é fantástico aí, parabéns. Ô, Rodrigo, você acabou de revelar a minha idade aqui, de tanto tempo que eu estou na jornada escrevendo sobre startups e sobre Venture Capital. E uma coisa que eu esqueci de comentar é que você é um dos fundadores do Buscapé e fez toda a trajetória de empreendedor para investidor. Mas antes da gente falar nisso, Rodrigo, eu queria que você colocasse o que mudou de 2019 até 2024 na Domo VC. Perfeito. Acho que a Domo e o mercado evoluíram bastante aí nesses últimos 5 anos. Então, a gente começou a Domo em 16 e o primeiro fundo a gente lançou final de 17, 18, a gente fala vintage, né? A safra do nosso fundo, o primeiro fundo foi de 18. A gente tinha acabado de ganhar uma licitação do BNDES para gerir o Fundo Anjo, que é um fundo que a gente co-investe com anjos, e ainda nem tinha começado a investir nesse fundo. Então, acho que a evolução foi, esse fundo entrou em operação, o primeiro fundo a gente finalizou os investimentos deles e conseguimos captar mais 2 fundos. E aí veio a mudança do mercado, que foi 2021, tinha muita liquidez, tanto para as startups quanto para os fundos. Então, a gente conseguiu captar mais 2 fundos. Então, acho que ali em 19 a gente devia ter umas 10 empresas, quando a gente fez a entrevista, investidas. Hoje a gente tem mais de 112 empresas investidas. Já passaram, acho que 120 empresas que a gente já fez investimento, saída ou write-off. E estamos ali com uma gestão de uns 600 milhões de reais nos 4 fundos. E mais a gente faz também o que a gente chama de um veículo especial monoativo para investimento. Então, a gente já fez mais 3 veículos desse para estar investindo nas startups mais bem-sucedidas do portfólio, né? Continuar investindo. Eu acho que esse é um bom trabalho que a gente faz, que é acompanhar essa trajetória aí das startups, dos empreendedores. Então, resumindo, aí a gente saiu de um fundo operando e ainda em pré-operação para 4 fundos operando, todos investidos e centenas de startups, literalmente. Rodrigo, a gente vai daqui a pouquinho falar um pouquinho mais de todas essas teses. Mas antes, a gente vai dar uma breve parada para que você possa ouvir uma mensagem do nosso patrocinador. JHSF, líder no segmento de alta renda, atuando internacionalmente com a excelência dos hotéis e restaurantes Fasano. Os shoppings mais exclusivos, flagships internacionais, o único aeroporto executivo internacional do Brasil e empreendimentos imobiliários únicos. JHSF, excelência em alta renda, reconhecida internacionalmente. Estamos de volta com Café com o Investidor. Eu converso com Rodrigo Borges, ele é sócio da Domo VC. Rodrigo,
Vocês, nesse período todo, você já contou aqui que passou de 2 para 4 fundos, tem alguns veículos, saiu de 10 para mais de 100 startups. Me conta, a tese mudou? Porque lá atrás vocês são ainda um investidor de early stage, mas mudou algo na maneira que vocês investem? Mudou um pouco. O estágio é o estágio que a gente é muito focado. Geralmente as pessoas perguntam qual que é o maior diferencial da Domo. É o foco nesse estágio seed. A gente entende muito desses empreendedores, quais são os desafios deles, o que eles precisam atrair de talento para as empresas, as soluções que eles precisam operar. Então, a gente tem diversas parcerias desde as soluções de cloud até advogados e consultores que vão resolver as dores do estágio seed. Mas a gente tem um foco mais voltado para o consumidor, né, o famoso B2C e o B2B2C, e a gente estendeu essa tese indo para o B2B e Enterprise também. Então, a gente olha de forma agnóstica todos esses verticais, mas muito focado no seed e, no caso do fundo anjo, um pré-seed investimento anjo também. Algumas coisas a gente nunca olhou, então a gente sempre olha software. Então, a empresa de tecnologia, ou ela vende aquele software como um SaaS ou alguma outra forma de licenciamento, ou ela usa essa tecnologia em favor da solução que eles têm. Então, lá atrás a gente investiu, por exemplo, na Log. A Log é uma empresa de entrega, só que ela tem dezenas de milhares de entregadores espalhados em dezenas de cidades. Ela nunca existiria se não tivesse uma tecnologia por trás, cada entregador com um smartphone fazendo toda essa conexão e logística por trás disso. Então, o que a gente chama de tech enable. Então, a gente olha muito isso. Fora isso, alguns verticais como agritech, a gente investe, mas geralmente com um parceiro, né, outro fundo, que eu acho que isso é legal mostrar para o pessoal, tem muito co-investimento, né? Então, a gente co-investe com um fundo que entende muito de agritech. Não tem software, daí a gente não investe. Então, biotech, aí a gente acaba não entrando nesse vertical, porque o investimento em startup líquido, você precisa entender muito daquele ativo, né, que você está investindo para estar fazendo depois o acompanhamento e tendo a famosa saída, né? Acho que é claro. Um tópico por si só para a gente tratar aqui. E mudou o valor do cheque nesse período? Porque em 2019 a indústria ainda, quer dizer, já passava por um estágio mais avançado, mas não o que aconteceu logo na sequência 20 e 21, em que houve uma explosão de investimentos. Isso fez com que os cheques ficassem maiores. Como vocês se comportaram? O cheque ficou maior também? A gente aumentou o cheque, mas não acompanhando o mercado. Acho que talvez esse seja um dos maiores desafios que tiveram durante, principalmente 2021, alguns cheques, alguns valuations muito grandes com cheques muito grandes e uma sequência, né, de cheques. Então, a gente sempre foi muito cauteloso nisso, porque o Brasil tem algumas limitações. Então, vai ter uma saída, vai ser por IPO. A janela de IPO no Brasil é mais curta, né? É mais curto, isso é muito difícil. E é também. bem mais difícil se acessar. Uma empresa brasileira ou brasileira que está na América Latina que vai fazer IPO na Nasdaq. São poucos exemplos, né? Vetex, Nubank, aqui o Mercado Livre e tal. Então já é bem afunilado isso, porque você precisa ter um tamanho maior ainda para acessar o mercado lá fora. Uma saída aqui no Brasil com um estratégico comprando, tem uma limitação, né? Tem um cheque médio aí, 200 milhões, mas tem coisas para cima e para baixo, mas essa empresa precisa estar grande, parruda, para outra empresa comprar. Então, a gente sempre tomou muito cuidado, que uma das decisões mais importantes que o VC faz é esse preço que ele vai pagar pelo ativo. Porque lá na frente ele vai trazer o retorno baseado nesse preço. Então, a gente tomou bastante cuidado nisso, não deixando de perder as boas oportunidades que a gente via. Então, eu brinco que é meio ciência, meio arte, esse é o lado da arte da nossa atividade aqui. Mas qual que é o valor do cheque médio de vocês? Hoje uns 5 milhões a 8 milhões de reais é o cheque que a gente faz de entrada. O que a gente acompanha, próximas rodadas, a gente aumenta esse cheque aí até 15, 20 milhões Isso no total. Não é o fundo anjo, que aí é um cheque bem menor. O fundo anjo, ele faz co-investimentos com anjo
de R$500.000. Então, o anjo faz R$500.000 e o fundo anjo faz a contrapartida desse cheque, formando ali média de R$1 milhão de cheque inicial. Também é um fundo que tem capital disponível para acompanhar em outras rodadas, chegando até uns R$8 milhões. Então, a ideia é, uma vez que você monta o portfólio, daí a ciência do Venture Capital, né? Você monta o portfólio, você encontra dentro desse portfólio os outliers, são as empresas que estão indo melhores, e nessa você quer manter a participação ou até aumentar essa participação inicial. E aí, nessa matemática, no final, você tem que trazer o retorno para o investidor. Então, quem são os outliers do seu portfólio? A gente tem alguns outliers aí. Acho que um outlier que é até pouco conhecido é uma empresa chamada Meu Tudo. E aí eu vou abrir também um parênteses aqui. Nessa tese de investimento da Domo, e também muito ajudado por esse FIP, o Fundo Anjo, a gente olha o Brasil inteiro. A Meu Tudo é uma empresa baseada em Fortaleza, né? Não é aqui São Paulo, Rio e tal, que focou no crédito consignado público. E às vezes existia até uma certa rejeição nesse vertical, porque, putz, crédito público e tal. O que eles fizeram? Eles colocaram uma eficiência muito grande em todo esse processo e o aposentado e pensionista passou a ter mais transparência, flexibilidade e agilidade em acessar esse crédito para ele, que é um crédito muito importante hoje no Brasil. E eles cresceram muito. Então, dessa safra de 17 é um dos maiores outliers. Temos o Conta Simples, temos a Turbi, Fretadão, Gumer, são empresas que cresceram muito desde o momento que a gente fez o investimento, né, realmente mudaram de patamar. Aí, quando eu falo mudaram de patamar, cresceram mais de 10 vezes desde o momento que a gente investiu o capital. Então, a empresa está faturando 10 vezes, pelo menos 10 vezes mais. Como está a Turbi? A Turbi, lá em 2019, foi um dos casos que você mais citou, que você mais falou. Acho que vocês estavam começando a fazer investimento na Turbi. Como que ela evoluiu de lá para cá? Perfeito. Acho que a Turbi teve uma mudança muito importante na forma que ela opera. Então, ela começou operando o que a gente chama de asset light, sem nenhum ativo. Era o software, no caso dela tem um IoT, né, uma tecnologia embarcada, só que os carros que ela alugava eram sublocados de outras locadoras. Então, até para começar aquele dilema do ovo e da galinha, se eu não tenho um carro, eu não consigo alugar, eles fecharam algumas parcerias e sublocavam. A meta deles era alugar mais, né, ou por um preço maior do que eles estavam sublocando no atacado. Então, atingiu o varejo aqui e pagando mais barato no atacado. Só que era um modelo desafiador, principalmente aqui no Brasil. Eles migraram para um modelo pesado. Mais heavy. Estão comprando carros. Estão comprando carro, porque o modelo no Brasil, e a hora que você olha as grandes locadoras, Localiza, Movida, parte das receitas deles vem de comprar muito bem, dar uma manutenção boa nessa frota e depois vender esse carro e aí você consegue ganhar dinheiro também nessa operação. Então, eles migraram para isso e começaram a comprar carro. Então, acho que essa foi a mudança principal. Quando a gente investiu na Turbi, eles tinham lá 18 a 30 carros. Eu me lembro que você comentou que eram 30 carros. 30 carros. 30 Hoje carros e queriam chegar a 500 até o fim de 2020, alguma coisa assim. Hoje eles estão com 4 mil mirando, mais de 4 mil, mirando mais de 6 mil carros. Né? E estão espalhados pelo Brasil, já fizeram uma expansão geográfica? E aí esse é o incrível da Turbi. Eles estão muito focados em São Paulo e na Grande São Paulo. É muita gente e muita demanda, né? E eu acho que tem um movimento aí de mobilidade natural que o público não quer ter carro. Então, e a Turbi encaixa muito bem nisso. Então, tem mudança, todo mundo usando aplicativo para usar o carro, home office. Você fala, eu não preciso ter carro. Ou, na minha família, não preciso ter 2 carros. Mas você sempre precisa de uma flexibilidade. Vou viajar esse final de semana, preciso ir a algum lugar mais longe, preciso fazer um roteiro. Né? Tem muitos casos de uso. Eu vou fazer 5 reuniões hoje. Ficar chamando pelo aplicativo 5 carros, e às vezes em regiões que não necessariamente tem o serviço, ou o serviço não tem uma qualidade tão boa. Então, eles atingem ali. Acho que mobilidade no Brasil... A gente tem 2 investimentos grandes em mobilidade, um é a Turbi e o outro é o Fretadão. Fretadão, B2B,
foco em commute, né? Levar funcionários de grandes corporações. E os dois vão muito bem, né? Eu acho que o sucesso da própria Uber em 99 aqui foi isso. Tinha um gap muito grande, né? Entre qual que é o serviço prestado, a qualidade de serviço e o custo cobrado. E esses serviços, como de certa forma até funcionam com um leilão, né? Sim. A um preço dinâmico, estão fechando esse gap e oferecendo uma qualidade melhor, com mais eficiência, usando a tecnologia. Isso acho que talvez seja uma das coisas que eu mais me motiva, né? Como é que a gente usa a tecnologia para melhorar as soluções, trazer mais eficiência, trazer lá no Buscapé, lá atrás, né? Como é que a gente vai fazer para ajudar esses consumidores a consumirem melhor, né? Não era comparação de preço tem um apelo muito grande, mas a nossa grande preocupação é como é que eu ajudo essa pessoa a tomar uma decisão de compra. Né? Não é só o preço, é o parcelamento, Sim. a entrega, o prazo da entrega. Que televisão eu compro? É 40 ou 30 polegadas? Então a gente tentava ajudar usando muita tecnologia por trás. E se até a empresa que ele estava comprando, o varejista, era confiável. Com certeza. E aí a gente fez a aquisição do Ebit, que era o player que tinha as medalhas. Classificava os varejistas naquela época. Rodrigo, em 2019, o mercado de Venture Capital começava a dar os primeiros sinais de que ia rampar aqui no Brasil, que ia mudar de patamar, vamos falar assim. 2021, para quem acompanha esse mercado, foi a loucura que se teve. Muito investimentos, valuations inflados, altíssimos. 22 e 23, aí veio a ressaca, alguns chamam do inverno das startups. Estamos em 2024. Qual que é o novo normal? Ou já voltamos ao normal? Existe esse normal? Eu acho que a maior diferença, e a gente começou... Eu saí do Buscapé em 2014, ali 2014 a 2016, a gente fez Venture Capital, mas capital próprio. Em 2016, eu fui dar cara para o mercado mesmo, pedir dinheiro, né? Vamos falar assim. Eu acho que tinha duas grandes diferenças. O investidor nunca tinha investido em Venture Capital, era uma novidade, nossa, esse negócio de Venture Capital. Existia uma pressão, vamos dizer, quase social, né? Porque você acordava, você ligava o seu Spotify para correr. Ia tomar um café da manhã, chamava um iFood, o Rappi para pedir a comida. E aí você, pegar o carro, a Uber 99, você fica o tempo todo usando o celular. E muita pressão de um Nubank. O Nubank mudou a indústria, né? Então todo mundo falava, pô, qual que vai ser o Uber, o Nubank da minha indústria que vai mudar completamente? Segundo fator, que eu acho que era super importante, taxa de juros. Em 2016 a taxa de juros no Brasil estava alta, mas nos Estados Unidos estava baixa. O que abre uma janela de IPO nos Estados Unidos importante, porque a nossa indústria melhorou muito, né, o cenário de Venture Capital do early stage aqui no Brasil, mas os growth, late stage, são muito capital de fora. E aí a taxa de juros americana influencia muito mais. Hoje, a taxa de juros lá está alta. Então, ainda não destravou essa questão do IPO. Na hora que você tem um IPO travado, o fundo de mezanino, de série D, late stage, ele está meio que travado. Que trava os série A, série B, que trava os seeds. Então, vamos dizer, a escadinha do Venture Capital está mais difícil subir. A locomotiva, que é o IPO, ainda está mais travada. E é engraçado que às vezes fala, pô, mas toda empresa vai fazer IPO? Não, mas o IPO ajuda a precificar as empresas em diversos estágios. Eu lembro que teve uma empresa que era o nosso benchmark no Buscapé chamado Shopping.com. O eBay comprou eles, só que eles só compraram o Shop.com depois dele fazer o IPO, porque estava precificado. Para um eBay comprar uma empresa é muito difícil, né? Precificar. Se ele paga o valor vocês sabem melhor de que todo mundo, né? Vocês estão acompanhando isso. Uma empresa de capital aberto compra uma empresa e paga um valor muito caro, a ação dele cai e o prejuízo que ele toma só da ação dele cai é muito maior do que o valor que ele gastou na startup. Ao contrário, pagou muito bem e vem muita sinergia, que o valor da ação sobe, ele já paga o IPO, paga a compra e sobra dinheiro, né? No caso dele, não precisamos ter essa preocupação. Deixa a empresa fazer a IPO, depois a gente compra ela no mercado fechado. Acho que recentemente teve a Serasa comprando, né? ClearSale agora. Sim.
que às vezes é até mais fácil você comprar depois do IPO. Mas, tirando esses casos que são um pouco exceção, o IPO é muito importante nessa questão de precificação. Então, eu sei quanto que o mercado paga pelo aquele ativo. Porque durante essa escada, cada fundo vai se especializando e se profissionalizando em identificar ali qual que é o valor certo, qual que é o potencial, para quem que eu vou vender essa empresa, tudo. E se tem uma noção de quanto que vale a empresa. Mas ainda é o paper money, né? É aquele valor que está num contrato, não é o cash out, né? O quanto o empreendedor ganhou, os fundos ganharam. Então, acho que a hora que isso destravar, as coisas voltam a ficar um pouco mais normais. O normal hoje, indo direto na sua pergunta, existem transações. Elas voltaram. 2022, 2023 é inverno nuclear, né? Não aconteceu nada. 24 começa a ter transação. A gente teve uma saída no começo do ano que foi super interessante. A gente vendeu a Zapay para Sem Parar, que é uma empresa da Fleetcor aqui no Brasil. Tivemos outras transações, série B, e se começa a ver que o mercado começa a reposicionar, porque tem muito ativo bom, tem muita empresa trazendo solução, ajudando o consumidor, as outras empresas a serem mais eficientes. Então, assim, de novo, a tecnologia, às vezes o macro está ruim, justo está ruim, está travado, mas tecnologia asset light ainda, né, que o macro às vezes influencia pouco, o micro ali da solução dele é muito eficiente, às vezes até anticíclico, né? Então, de novo, voltando lá no Buscapé, tinha crise, aumentava a comparação de preço, porque você precisar, as pessoas queimou sua geladeira, você vai ter que trocar de geladeira, ninguém vive sem geladeira. Queimou a geladeira, você vai comparar preço em vez de você ir para o shopping passear com a família e escolher depois de ter jantado, né, almoçado ali, a sua nova geladeira. Então, muitas startups são anticíclicas, por trazerem mais eficiência, elas conseguem ganhar um market share e aí o ativo é muito bom. Então, as coisas voltaram a se encaixar e achar essa oportunidade de empresas boas com bons investidores. Mas os valuations 20 e 21 ficaram inflados. 22, 23, como você mesmo falou, inverno nuclear, quase sem negócio, não tem muita base de comparação. Os negócios estão saindo. Os valuations estão em patamares razoáveis hoje? Acho que são patamares bem justos ali. Não de 20 e 21. Claro. Acho que aquilo, o empreendedor brinca, porque a gente olha muito múltiplo, né? Então, múltiplo sobre a receita. O empreendedor pergunta para mim, quando que a gente vai voltar até aquele múltiplo de 20 e 21? Eu falo, eu vi isso acontecer 2 vezes na minha vida. Em 2000, na bolha da internet, e 20 e 21. Talvez em 2040, né? Então, acho que acho que esses ciclos, e a gente pode se aprofundar mais, acho que o que a gente viu em 2000 de internet e o que a gente tem hoje de internet é outra coisa, né? Tecnologia. Lá, a métrica de sucesso eram page views. Sim. Quantos page views tem o seu site? Quantos acessos? Hoje é GMV, é TPV, né? Transação, volumes de transações que você tem. Tem efetivamente dinheiro transacionando e faturando essa empresa. Tem alguns desafios de taxa de crescimento, desafio de break-even a empresa, né? Virar uma empresa lucrativa, mas são empresas que efetivamente trazem soluções. Então, acho que olhando o que elas faturam e o valor, esse múltiplo que está sendo pago, são múltiplos muito justos. Quer dizer, está agora mais normal, então. Está bem mais normal. Bem mais normal. Esse mercado, Rodrigo, ele vive em ondas. Você mesmo falou lá, assim, tem métricas diferentes, mas existem ondas diferentes. A gente saiu, sabe, do computador pessoal para a busca, para as redes sociais, para o smartphone, para cloud computing. Agora tem uma palavrinha mágica que chama-se inteligência artificial. Na verdade, 2 palavras, né? Inteligência artificial. Qual que vai ser o impacto da inteligência artificial no mercado brasileiro e se você já está olhando para startups dessa área? Perfeito. É uma boa pergunta, que ela é muito abrangente, né? O pessoal chama do rabbit hole, né? Que é o buraco lá do coelho. A hora que você entra, abre um universo inteiro. E é meio que a criação de uma nova plataforma de soluções. Então, se olhar lá, quando se criou a internet, abriu um universo gigante. O que a gente pode fazer em cima disso?
E a inteligência artificial abre esse universo. E na hora que a gente olha as startups, a gente vem olhando já há algum tempo as startups, eu acho que ali depois do lançamento do OpenAI, ChatGPT, todo mundo começou a olhar com mais intensidade. É o que a gente brinca, tem diversos sabores de AI. Tem aquele AI que está colocando um pacote, né? Envelopando um Foundation AI. Então, aí tem Google. Quem vai montar esses foundations são as grandes empresas, né? Porque aí é um jogo de asset heavy, né? O jogo de investimento, infraestrutura, CAPEX, servidor, data center. Eu estou ouvindo falar que estão reativando usinas nucleares para... A Microsoft energia. Acabou de comprar 2 usinas nucleares para... O OpenAI está fazendo lobby para criar usinas nucleares de, acho que é 5 gigawatts. 5 gigawatts é tipo uma Miami de energia, né, para sustentar aquilo. Então, esse é um desafio muito grande de uma startup pura ali, asset light, software, está operando. Então, vão usar muito isso. O quanto você vai agregar de dados proprietários, o quanto você vai agregar de software e outras frentes de AI, porque o Gen AI demanda muito disso. Mas o AI preditivo não é tão intensivo de uso de ciclo de GPUs quanto o Gen AI. Não precisa processar tantos dados. Então, você consegue usar os seus dados e cruzar isso e chegar numa solução de AI. A minha visão é que, do mesmo jeito que teve a internet, tem o banco de dados, tem o cloud computing, toda empresa, toda startup vai usar AI. É um software, é uma solução que vai trazer muito mais eficiência. E muito mais eficiência nessa questão de atividades humanas, né? Que antes era um algoritmo. Hoje a gente começa a substituir e otimizar esse processo todo num nível de percepção do usuário que é imperceptível, né? Então, quem está me atendendo aqui é um operador humano ou um operador de AI, né? Que está resolvendo esse problema para mim. Então, acho que é isso muito que a gente tem olhado. Então, no final, todo mundo vai investir em AI. O quão profundo é esse AI que vai estar sendo investido, aí depende muito da solução, do que está se propondo. Pega só esse que o americano chama de wrapping, né? Que é envelopar o AI. Tem coisas muito interessantes e legais. O desafio é qual a barreira de entrada que ele está criando, né? No curto e médio prazo, o que isso vai trazer de solução e se o próprio plataforma vai substituir ele. Então, acho que esse é o cuidado que tem que tomar na hora de investir em AI. Nessas fases tecnológicas, nessas modas tecnológicas que eu citei, sempre tiveram vencedores claros, sabe? O comércio eletrônico, a Amazon foi um dos vencedores claros. Em busca foi o Google, em redes sociais a Meta, Facebook, a Microsoft na computação pessoal, a própria Amazon também na computação em nuvem. Você vê algum vencedor claro nessa briga de inteligência artificial? Eu acho que assim, nesse Foundation AI, vai acabar ficando na mão dos Big Techs. As Big Techs. As Big Techs, porque não é uma briga de qualidade de software, o algoritmo. Hoje é uma briga de capacidade de processamento. Então, acho que o maior cluster de GPU tem 35 mil GPUs. A xAI do Elon Musk falou que vai chegar em 100 mil GPUs. Chegar a 100 mil GPUs não é só juntar um monte de GPU e falar, tenho 100 mil, né? Fazer essas 100 mil cabecinhas pensarem juntas, se comunicarem, sem derreter, né? Porque elas aquecem muito, então precisa de refrigeração, tudo. Então, essa briga não tem como ficar. Se um vai se destacar mais que o outro, eu acho que é aí que vai ser uma diferença em relação às outras ondas, né? Não é um mercado winner take all. Então, tipo, se você não está numa rede social, que estão todos os seus amigos, não faz sentido nenhum. Agora, você usar uma solução de AI proprietária para você ou para sua empresa, que é diferente do que seu concorrente ou do que seus amigos ou parceiros estão usando, indifere, né? Porque as coisas vão estar se comunicando. Então, acho que talvez, e aí minha bola de cristal é meio rachada, hein? Existam mais de um player, né? Então, vai ter a Apple, a Microsoft com o OpenAI, Google, a Meta,
E isso vai trazer apesar de não existir uma concentração, mas uma flexibilidade para o consumidor e para o usuário do que sabor de AI, onde ele vai usar mais, qual que se adapta mais às dores dele. Então, acho que tem uma concentração, mas não vai ser winner take all, né? Esse daqui, você vai assistir um vídeo, é no YouTube. Você vai à rede social, é Meta. Você vai buscar, é Google. Até tem uma discussão grande recente de Google, né? Então, eu acho que essa é um pouco da diferença que existe nessa questão do AI. E, Rodrigo, você é um dos fundadores do Buscapé, um dos primeiros casos assim de saída da internet brasileira, e ficou lá até 2014, como você mesmo comentou, e a gente está em 2024, são 10 anos que você saiu do Buscapé. E você fez uma transição de empreendedor para investidor. Como que está sendo? Como foi essa transição? Assim, tem um lado meio natural disso, tem um lado meio histórico. Então, no Buscapé, a gente já fazia muito investimento anjo. A gente já começou a fazer investimento anjo, porque você fala, pô, eu acertei aqui, cheques pequenos, né? Mas vamos ajudar esses empreendedores que a gente confia, conhece, acredita, vão continuar investindo. No próprio Buscapé, a gente fez bastante M&A. Então, isso deu uma certa habilidade de entender um processo de transação e um processo de o que dá certo e o que dá errado. No caso de um estratégico, que era o Buscapé, era muita sinergia que a gente ia ganhar com essa startup, né, com esse novo parceiro. No caso do VC, é a saída. Então, quem tem sinergia com esse ativo que eu estou investindo? E por coincidência, quando eu saí, me juntei com o Marcelo, um pessoal da Holanda, e começamos um fundo proprietário meio que naquela dúvida, o que eu faço agora, né? Já empreendi tudo e comecei meio que natural a investir, ajudar esses empreendedores. E hoje a Domo tem muito essa missão de como ajudar os bons empreendedores, financiando ele, mas não só financiando, trazendo todo esse aporte de adicionar valor à companhia além do financiamento. Então, tem uma mudança grande. Acho que o dia a dia é completamente diferente. Na hora que você está numa empresa e essa empresa cresce, tem uma dinâmica ali que demanda muito e às vezes é muita informação. Ou brincar números de e-mail, eram, sei lá, 1000 e-mails, só que 10 eram importantes. Hoje são 100 e-mails, mas os 100 e-mails são muito... Já não é mais tanto e-mail, é muito WhatsApp, né? Tá. Mas são muito importantes. Então, a gente é menos intensivo, mas tem um intelectual importante. E eu vejo o Venture Capital um catalisador, né? Como é que eu vou potencializar o empreendedorismo que a gente está investindo, está ajudando? Ou como é que o Venture Capital no Brasil potencializa esse empreendedorismo? E eu acho que se a gente pegar a história, olhando para fora, né? O Vale do Silício começou em 75, o Venture Capital. Lá já tem 50 anos de Venture Capital. Aqui, talvez 2005, o negócio começou a formar, ainda bem incipiente, com várias ondas, indo e vindo. E talvez ali em 16, né? 2015, acho que a coisa começou a ganhar uma atração contínua aí de crescimento. Em transações, tudo, e volume. Acho que ali, se pegar de 2000 até 2017, foi 500 transações. Foi muito, né? E de 17 até agora, já deve ter tido umas 5.000 transações aí. Rodrigo, a gente está chegando ao final e no final eu faço um bate-bola, perguntas e respostas rápidas. Vamos lá? Lógico. Então me conta um investimento que você se arrepende. No Venture Capital, você se arrepende mais dos investimentos que você não fez. Então, acho que é o portfólio negativo. O portfólio negativo. Passou pela gente Quinto, passou pela gente Rappi e a gente não fez. Por diversos motivos, mas a gente acabou não fazendo. Então, Quinto Andar, Rappi, acho que são 2 cases gigantescos, né? Que a gente acabou não investindo. E o contrário, o investimento que você se orgulha? Aí é a Hotmart, eu acho. A gente se orgulha de todos os nossos filhos, né? Mas a Hotmart é um case muito peculiar, que é uma empresa que a gente investiu em 2011, na sua ideia vale $1 milhão lá no Buscapé. Então você investiu no Buscapé, quando você estava no Buscapé. Mas quando a gente saiu, a gente investiu de novo nesse fundo proprietário. E a empresa, assim,
muito asset light, virou uma multinacional, opera na Colômbia, México, Espanha, Holanda, Europa, foi para os Estados Unidos com capital muito baixo. Depois, em 19, entrou General Atlantic, Ela GIC, ficou muito tempo fora do radar, né? Ficou fora do radar. Porque a gente falava, e não existia ainda, o Creative Economy. Hoje ela existe, é real. Então, geralmente, na hora que você olha uma empresa, e um dos pontos que o Venture Capital analisa é o Total Addressable Market, né? O famoso TAM. Na hora que não existe um mercado, não existe o TAM para analisar. Então, só que ela estava criando este mercado. Conforme ela crescia, ela criava esse mercado e o negócio virou... O Creative Economy virou um negócio muito grande, né? Hoje todo mundo vai acessar curso, informação é online criado por esses criadores, né? Um livro de cabeceira. Hoje, meu livro de cabeceira é o Power Law, do Sebastian Malaby, que é essa receita de como você faz bons investimentos, né? Acreditar que você vai achar esse outlier e ele vai trazer um retorno muito grande. Então, esse é o livro que inspira aí, tá no Venture Capital. Me conta um hobby seu, Rodrigo. Um hobby? Assim, acho que o hobby hoje que eu mais faço é churrasco com os amigos. Eu cozinho ali, faço um churrasco, a gente se diverte bem ali. E, Rodrigo, por fim, todo mundo tem uma frase ou um mantra que leva para a vida. Qual a sua frase? Acho que aí é melhor errar do que deixar de acertar. Então, é muito nessa tentativa, né? Vamos atrás, construindo, mas uma hora se acerta e nessa indústria, tanto do empreendedorismo quanto do venture capital, é o que traz o retorno. Rodrigo, muito obrigado mais uma vez. Agora não é mais uma cobaia. Centésimo. No 100º episódio do Café com o Investidor, de você vir aqui contar e a gente vê o quanto que a Dombo VC também evoluiu. Perfeito, super obrigado. Quanto o Neofeed evoluiu, né? Também, graças a Deus. Primeira gravação a gente fez lá na B3, agora estamos no nosso estúdio aqui, fantástico, escritório fantástico da Neofeed. Muito parabéns, sensacional. Legal, Rodrigo. Este foi o Café com o Investidor. Eu conversei com o Rodrigo Borges, ele é sócio da Dombo VC. Também é um dos fundadores do Buscapé. Você pode assistir esse programa nas páginas do Neofeed, neofeed.com.br, ou na nossa página no YouTube. Agora, se você prefere ouvir, escolhe o seu tocador preferido de podcast, segue o episódio, que aí a gente avisa toda vez que tem um episódio novo. Tem vários episódios lá. Curte e espalhe a palavra. Obrigado e até o próximo episódio.